Federação Internacional de Naturismo, a FNI ou INF, a depender do idioma que se está utilizando, inglês, francês ou alemão, são as línguas oficiais da instituição, todos sabem, é a organização global que congrega as associações naturistas oficiais do planeta. A INF trabalha para elevar e melhorar a experiência naturista, tendo o naturismo tanto como um comportamento individual quanto uma atividade social com todas as implicações vindas daí. A Federação Internacional tem 67 anos de história, foi fundada em 1953. Está presente em 39 países e congrega cerca de 1.000 clubes e associações. Essa organização foi criada para manter unidos os naturistas de todo o mundo, mantendo vivo o pensamento e a filosofia do movimento, apesar das diferenças culturais e geográficas. A função da INF é assegurar internacionalmente a presença e a representação do naturismo, sempre que isso for possível, através da manutenção de canais de comunicação com as autoridades nas áreas de educação, moral e saúde, os quais podem, em algum momento, demonstrar preocupação sobre a prática da nudez social. Dessa forma, a INF defende o interesse do naturismo organizado, praticado por milhões de pessoas no mundo todo. Pois bem, assim apresentada, percebe-se que a Federação Internacional de Naturismo, até por força da responsabilidade que carrega sobre si, detém uma autoridade reconhecida mundialmente nessa questão. E, portanto, seu conceito do que seja naturismo deve ser sempre o ponto de partida para quaisquer discussões nesse assunto. Neste vídeo eu quero dissecar o conceito de naturismo instituído pela Federação Internacional de Naturismo, já que ele me parece bastante objetivo e assim mesmo abrangente. Naturismo é um modo de vida em harmonia com a natureza, caracterizado pela prática da nudez total, que tem a intenção de encorajar o autorrespeito, o respeito pelo próximo e o cuidado com o meio ambiente. Bem, vamos refletir sobre cada pedacinho dessa definição. A primeira coisa que chama a atenção é a ideia de que o naturismo não é um tratado filosófico, não é uma religião ou uma comunidade mais ou menos esdrúxula de pessoas reunidas para práticas excêntricas, exóticas, desconhecidas, coisas do outro mundo. Não há uma pessoa ou um grupo de ungidos detentores de todas as verdades sobre a matéria e que exigem dos demais cega obediência a seus princípios empurrados de goela abaixo. Não, nada disso. Naturismo é um modo de vida. Portanto, antes de ser coletivo, antes de abranger pessoas em comunidades, ou associações, ou clubes, ou seja como for, antes de tudo, o naturismo é um modo de vida. Portanto, algo que carrega em si a característica da individualidade. Antes de ser socialmente, o naturista é individualmente naturista. Como, aliás, vai ser reforçado na continuação da definição. E que importância tem isso? A de que a construção da comunidade, da associação, do grupo naturista fica bem mais sólida se cada membro, cada participante for ele próprio um naturista consigo mesmo, por convicção própria. E não somente porque faz parte de um conjunto de pessoas assim denominadas. Meu ser naturista, junto com o de outros seres naturistas, fortalece o grupo. Até porque não é porque eu faço parte de uma associação naturista que eu sou naturista, mas o contrário.
A associação é naturista porque cada um de seus membros é naturista. Entendeu a diferença? O próximo conceito expresso na definição de naturismo da Federação Internacional fala da necessária, primordial harmonia com a natureza. Vamos ao dicionário? Harmonia é o equilíbrio ou combinação entre elementos que ocasionam uma sensação agradável ou aprazível. Esses elementos em equilíbrio ou em combinação, em se tratando de natureza, correspondem a tudo que a compõe. Eu já falei aqui em vídeo anterior que não há uma coisa única a que se chame de natureza. Ela é formada por elementos autônomos, mas interligados, que a compõem. Vi que não há natureza, que natureza não existe, que há montes, vales, planícies, que há árvores, flores, ervas, que há rios e pedras, mas que não há um todo a que isso pertence, que um conjunto real e verdadeiro é uma doença das nossas ideias. A natureza é partes sem um todo. Esses elementos naturais, como árvores, animais, águas, os elementos que compõem a natureza estão em constante equilíbrio entre si. Mesmo aquilo que a nós parece desequilíbrio é a forma harmônica de a natureza existir. Assim, por exemplo, impedir que um animal devore outro seria interferir no equilíbrio natural que precisa ser dessa maneira. Acontece que entre esses elementos que compõem a natureza está o ser humano. E nós, humanos, somos dotados da capacidade de construir abstrações mentais, de pensar, de produzir realidades artificiais a partir de nossas convicções particulares. É a doença das nossas ideias de que fala o poeta e que nos leva a uma relação danosa com os demais elementos da natureza. Danosa porque forjada em nossas convicções sofisticadas e não no que a natureza apresenta de simplicidade. O conceito naturista aponta para o exercício dessa harmonia, desse equilíbrio, desse estar em acordo com a natureza, sem interferir destrutivamente e, o mais importante, experimentar prazer, ter uma sensação agradável de fazer parte, de sentir-se parte integrante disso a que chamamos de natureza. Repito o que já falei em outro vídeo. Essa harmonia com a natureza não significa negar nossas particularidades e especificidades para forjar ou forçar uma identificação com outros elementos naturais. Absolutamente. Assim como, por exemplo, o coelho vive em harmonia com a natureza, mas sem deixar de ser coelho, nós também precisamos aprender a conviver harmonicamente com a natureza sem deixarmos de ser o que somos. E nos sentirmos bem nessa harmonia com a natureza. Uma das características mais marcantes, mas não a única, é bom que se frise, dessa harmonia com a natureza, segundo o conceito naturista que estamos analisando, é a prática da nudez total. Essa questão da nudez é um assunto amplo que requer um vídeo específico para maior aprofundamento. Por agora, vamos explorar uma das camadas dessa nudez conceituada pela Federação Naturista, ou seja, a ideia de que a harmonia com a natureza se dá através de um contato direto, sem intermédio de roupas, com os demais elementos dessa mesma natureza. Até porque esses elementos também mantêm esse contato de forma direta, sem intermediários. O ser humano é o único elemento da natureza que se cobre de tecidos ou outros materiais
sem que seja para se proteger de alguns eventos naturais que poderiam ser prejudiciais, como o frio e o vento excessivo, por exemplo. Ele se cobre de roupas por razões que não são naturais. Aí é que está o nó. A razão de vestirmos roupas está ligada a questões mentais, a aquelas abstrações mentais e construção de realidades artificiais que eu falei antes. Tem nada a ver com a natureza. Por isso que o naturismo elege como característica fundamental o nudismo, o estar em identificação com a natureza, em harmonia com ela, vivendo o que temos de natural, nosso corpo, e renegando o que não nos é natural, a roupa. Novamente, o conceito naturista coloca o indivíduo em primeiro plano, ao afirmar que a nudez total tem a intenção de encorajar o autorrespeito, o respeito pelo próximo e o cuidado com o meio ambiente. Repare que é uma gradação e não é aleatória. A nudez tem o objetivo de encorajar, de incentivar o autorrespeito, isto é, o respeito a si mesmo, depois pelo próximo e com o meio ambiente. A primeira coisa que a nudez me permite é o respeito a mim mesmo, ao meu corpo. Respeito que se traduz em vários aspectos. No sentido de aceitar fisicamente nosso corpo como ele é, com suas marcas, suas cicatrizes, suas imperfeições, suas belezas, suas forças e fraquezas. A depender da minha idade e de uma série de outros fatores, entre os quais os genéticos, terei um corpo de um jeito ou de outro em maior ou menor consonância com o que eu gostaria que fosse. Até porque muito desse gostaria que fosse é geralmente definido pelo que a sociedade midiática define como perfeito, como belo. Um conceito altamente artificial que não se aplica harmoniosamente a elementos naturais, a corpos reais. O respeito também se traduz no cuidado que eu tenho em preservar meu corpo, cuidando dele adequadamente, já que ele é feito de matéria frágil e que o uso indiscriminado de certas substâncias, ou a frequência de certas atitudes, ou a ingestão errada de determinados alimentos, essas coisas podem causar danos irreversíveis a esse corpo. Quando eu tiver consciência de que meu corpo é tão natural quanto um riacho ou uma palmeira e não me causa vergonha, mas aquela sensação agradável, aprazível de que falei antes, de integração à natureza, quando eu tiver essa relação natural, harmoniosa com o meu corpo, entenderei muito mais facilmente o corpo do outro, do próximo, que verei como mais um elemento que compõe essa natureza. Não um pedaço de carne ambulante que eu possa objetificar de maneira irresponsável. E aí saberei como respeitar o próximo em sua integridade física, porque o próximo é um ser natural que tem a mesma essência que eu tenho, que é feito dos mesmos elementos naturais que eu sou. Portanto, sei que o que me causa desconforto também é desconfortável a ele. Da mesma forma que aquilo que me proporciona bem-estar é também agradável ao outro. Reconhecer no outro um ser, um elemento da natureza como eu mesmo sou, e com as convicções que tenho de harmonia com a natureza, e a consciência de preservação do meio ambiente como condição para a minha própria existência, e consequentemente a existência do outro também, isso tudo fará com que nos preocupemos em preservar o meio em que vivemos, para existirmos todos em paz conosco mesmos, com o outro e com a natureza. Mas repare que essa gradação não é feita de momentos estanques de crescimento. Ou seja, não vou esperar me entender comigo mesmo e com o meu corpo para que somente depois passe a respeitar o outro.
e num terceiro momento cuidar do meio ambiente. Não, não é assim. Apesar de gradativo, esse processo é simultâneo, vai acontecendo ao mesmo tempo. O autorrespeito de que fala o conceito naturista é condição, é alicerce para o respeito ao próximo e à natureza. Até porque o outro, o próximo, como elemento natural, é também parte integrante do meio ambiente. Então essas coisas estão entrelaçadas. Seremos autênticos naturistas se e quando conseguirmos vivenciar esse tríplice respeito simultaneamente, ao mesmo tempo. Para encerrar, só lembrar que conceitos não são apenas palavras bonitas, arrumadas de forma atraente, interessante para impactar os olhos. É preciso que mergulhemos efetivamente no significado daqueles dizeres que compõem o conceito. Que entendamos realmente o que dizem e o que querem dizer a cada um. Eu espero ter contribuído com este vídeo, com essas reflexões que obviamente não são a palavra final, mas apenas pistas levantadas sobre o que nos sugere o conceito, pistas para serem aprofundadas, discutidas, e mais, pistas que representam a minha visão, a minha percepção. Naturalmente, cada um terá a sua, e será um prazer e uma alegria para mim poder discutir diferentes formas de pensar o naturismo com cada um que estiver acompanhando este projeto. De minha parte, eu concordo plenamente com o conceito colocado pela Federação Internacional de Naturismo, de que naturismo é um modo de vida em harmonia com a natureza, caracterizado pela prática da nudez total, que tem a intenção de encorajar o autorrespeito, o respeito pelo próximo e o cuidado com o meio ambiente.